Só estando aqui para sentir o que a gente sente. A presença de Jesus é real, a paz que invade o nosso coração é diferente. Meu lindo, a mensagem que você vai ouvir agora é sobre a maneira que nós reagimos às péssimas notícias da vida, ou aos diagnósticos que recebemos. A maneira com que a gente reage determina muito sobre o processo que vamos enfrentar. Se vamos desistir, se vamos vencer. Então, fique comigo, porque talvez você está no meio da notícia, mas precisa saber que a vida é feita de histórias que se repetem, que se a gente não cuidar e não aprender a reagir logo com esperança, as coisas que eram para ser simples ficam grandes demais. A gente é dramática, né? Eu sou. Irmão, para transformar um copo de água numa tempestade, é daqui para lá. Minha mãe dizia a mesma coisa para mim a vida toda, só que ela era igual. Minha mãe, quando o pau pegava lá em casa, ela dizia: vou pegar vocês. Começava a fechar as cortinas da casa, tudo. E nós pensávamos: ela vai matar nós hoje. Não. Ela falava. Teve um dia que eu falei: mãe, se a mãe puder me bater, eu prefiro. Meu pai não precisava falar nada disso, né? Como vocês bem já sabem. O drama nosso é medido pela maneira que a gente reage às adversidades. Como a gente se porta quando a notícia ruim chega, quando o calo aperta, quando o diagnóstico se apresenta. Estou com essa mensagem guardada há tanto tempo. Essa semana saiu o nosso documentário da Resposta, que foi a maior tour da nossa história. E no Japão tinha uma senhora carequinha. Eu tive o prazer, o enorme prazer de ter essa palavra maravilhosa que a gente teve, porque eu só precisava dessa testificação. Eu estou passando por um processo, e todo processo é dolorido, é difícil, mas a gente passa, e tudo passa. Então eu quero deixar aqui uma mensagem de força para todos que têm um diagnóstico de câncer, que não aceitem esse diagnóstico, que lutem com todas as forças do mundo. E hoje só veio a testificação para mim que eu não posso desistir, eu tenho que andar sobre as águas, e eu vou andar sobre as águas. Muito obrigada, um beijo para todo mundo. Eu conversei com muitos amigos sobre isso. Tenho amigos que são médicos e perguntei qual que é o momento mais difícil para um paciente de uma doença como câncer. Não é a quimioterapia, não é quando raspa o cabelo, é quando chega a notícia. Quando chega a notícia, é o pior dia da vida dessa pessoa. Eu não vou falar sobre uma doença aqui, eu vou falar sobre as adversidades que nós somos impactados e que define o rumo que a gente toma. É como a gente reage que demonstra a nossa percepção de fé em Jesus que temos de verdade. A nossa fé não é testada quando tudo está dando certo. A nossa fé é testada quando o primeiro raio cai do céu, quando a tempestade chega, que a nossa fé é colocada em xeque. Então, aqui, a maneira que olhamos o mundo determina muito sobre o que vamos experimentar dele. O olhar de esperança ou o olhar do caos. E essa mulher, quando eu vi essa semana, quando saiu o documentário, eu não me lembrava dela. A fala que eu tinha na minha cabeça dela era outra fala. Era só: eu sei que eu vou andar sobre as águas. Se você observou, carequinha, com algo de exame aqui no braço. Você viu o rosto dela? Você viu o que ela diz? Ela está passando pelo momento mais difícil da vida dela e ela está usando isso para aconselhar a outra pessoa. Ela está dizendo: se você tem um diagnóstico do câncer, lute contra ele até o final. Uau! E ela diz: porque eu sei, eu vou andar por cima das águas. É uma percepção de crise diferente do que a gente está acostumado. Quando eu pergunto se você é dramático, é porque quem é dramático, o problema não precisa ser grande. Engana-se, o problema pode ser desse tamanho. Quem é dramático faz parecer que é a pior coisa do mundo. Você já viu gente que reclama de coisa que era o teu sonho viver? Ai, acabou a gasolina no meu carro. Oh, meu Deus. Tem alguém que não tem carro sonhando o dia que vai ter algo para acabar a gasolina na vida dele. O povo de Bauru aqui é muita gente rica, irmão. É difícil pra gente, eu sei. Mas, gente,
O drama, ele é um inimigo da fé. O nosso desespero, ou a forma que a gente reage às adversidades, se torna inimigo do resultado do projeto de Deus na nossa vida. É como se nós fôssemos nossos próprios inimigos. Irmão, eu tenho o meu pequenininho Noah, que é o do meio, o Minion, e ele é muito engraçado porque ele é o mais dramático da família. E toda vez que ele cai, ele chora que parece que morreu, irmão. Corre todo mundo, ajuda ele. E aí toda vez eu pergunto a mesma coisa: filho, de 0 a 10, qual o nível da dor? Ele fala: infinito, pai. Aí eu digo pra ele: então vamos pro hospital. Ele: não, pai, não é infinito. Quando ele vê que vai ter consequência, ele retrocede. Irmão, quando chega a notícia ruim na nossa vida, a forma com que a gente reage determina o próximo passo que vamos dar. Então veja bem, vamos para a Bíblia, que a Bíblia é a aula de tudo que a gente precisa. Olha aqui, no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Mateus capítulo 8, diz o seguinte: Jesus estava descendo no monte, muita gente seguia ele. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Eu vou ser bem claro com você e muito rápido. A lepra é um diagnóstico de morte, hoje não é mais. Hoje não é mais. Existe gente que morre de lepra? Existe. Quando não tem tratamento, você morre. Mas não é uma doença que deveria se morrer porque tem cura para ela. Mas aqui nesse tempo, a lepra era uma sentença de morte. Então como que acontecia? Você tem uma sentença de morte, você sai da sua casa, leva o que você precisa levar, porque você não volta mais para sua casa. Você só vai dali para o túmulo. Era assim que acontecia. E tinha outras coisas. Você era impuro, não podia tocar em nada, não podia abraçar as pessoas, porque você contaminava as pessoas. Então veja, era uma doença que te separava de todos e te levava para um ambiente de morte. Havia fora das cidades os chamados leprosários. E os leprosários eram um lugar onde os leprosos que iriam morrer, eles ficavam até morrer. Então quando o cheiro era muito forte e o vento vinha da banda dos leprosários, a história conta que os leprosos tinham que sair todos daquele lugar, porque o vento fedia e entrava na cidade, então eles não podiam ficar na direção que o vento passava. Humilhação, constrangimento e morte iminente. Essa é a notícia. Então imagina você vivendo no tempo da Bíblia e de repente sai uma ferida no teu braço. E aí você acende a luz vermelha, procura o médico e o médico diz: é lepra, você vai morrer dessa doença. Qual que é o primeiro passo do ser humano? Eu vou dizer para você o que nós fazemos. Naquele dia a gente começa a morrer. Se a gente não sabia, não acontece nada. Mas porque a gente é humano, naquele dia a morte se apresenta. Então agora nós não olhamos mais para o que Deus tem, nós não olhamos mais para a vida, não olhamos mais para os filhos. E isso se aplica em tudo, as notícias, as catástrofes, as histórias. O jeito que recebemos determina o que fazemos. E se o que fazemos é carregado de drama e ausência de fé, o fim não é bom. Então, olha o panorama. Recebe o diagnóstico, vai para o leprosário e a lógica é: espera morrer. E o problema é que quando nós somos assim, e somos, a nossa dificuldade de crer aumenta, porque a gente consegue acreditar mais no diagnóstico do que na palavra de Deus. Nós conseguimos acreditar mais na notícia do que o que Deus está falando. Nós conseguimos acreditar mais no agora do que o que Deus tem para nós preparado para o futuro. A gente trava. Então a gente esquece das promessas do Senhor, a gente esquece de tudo aquilo que Ele disse. Irmão, eu tenho uma coisa no meu coraçãozinho: tudo o que Deus falou comigo vai acontecer. Portanto, eu só sei que vou embora desse rolê quando tudo se cumprir. Tem muita coisa que está acontecendo já, irmão. Tô até com medo porque está acelerando. Você entende? Agora, a Bíblia diz que esse leproso, ele sabe que Jesus está vindo. E aí a postura dele é sair do leprosário. Ele sai do leprosário porque ele está vendo que existe uma esperança para ele. E a esperança dele é Jesus. Consegue imaginar a cena? Ele é leproso, ele não pode adentrar na cidade, ele não pode encostar em ninguém, mas Jesus está descendo. Então ele arrisca tudo para que Jesus o veja. Então a Bíblia diz que ele chega de maneira rápida, se joga aos pés de Jesus e diz: Jesus, eu sei que se o Senhor quiser me purificar, eu serei limpo. Meu irmão, peraí, eu vou te lembrar uma história de um paralítico. Um paralítico que Jesus chega para ele, ele está no tanque de Betesda. Agora olha esse leproso. Jesus está no lugar que não era para ele estar. Ele chega para um lugar que ele não podia chegar e ele diz: eu sei que o Senhor pode. Aleluia!
Irmão, não importa a notícia, não importa o diagnóstico, não importa o que aconteceu, não importa o que veio, a única coisa que você pode ter certeza, Ele pode tudo. Começa a trazer vento de calmaria para o nosso espírito, para o nosso coraçãozinho, porque se Ele pode, eu só preciso que agora Ele queira. Irmão, quem é filho aqui? Levanta a mão. Quem é filho? Irmão, ser filho é maneiro, não é? Porque a gente tem os golpes. A gente sabe, não sabe? A gente sabe como convencer. Os filhos, irmão, sabem como me convencer das coisas. Eles pedem uma coisa gigante, mirando na do meio. Aí eu digo que não posso, eles pedem a do meio, que era o sonho principal. Eu dou do meio pensando que dei nada e dei tudo que eles queriam. Você entendeu o golpe? Irmão, eu vou falar uma parada pra você. Se a gente sabe que Deus pode tudo, agora a gente precisa saber se Ele quer. E a gente só sabe se Ele quer se o que nos domina não é o caos, não é o pânico, não é a tempestade, mas a fé que Ele pode todas as coisas, entende? Se eu sei que Ele pode tudo, agora eu só preciso saber se Ele quer. Só que eu não sei se Ele quer escondido no deserto. Eu não sei se Ele quer no fundo de uma cama. Eu não sei se Ele quer com medo. Eu não sei se Ele quer se eu estiver escondido. Eu não sei se Ele quer que se eu não vir aqui, ó, se eu não ligar um vídeo, se eu não dobrar o meu joelho no chão, eu não vou saber o que Ele quer, porque eu não acredito que Ele pode. O problema da nossa vida é porque às vezes a gente não acredita que Ele pode. E é por isso que a gente não vive, porque se não cremos que Ele pode, então a gente não vai ver o que Ele sabe fazer, que é perfeito. Quando eu voltei para Jesus, eu disse para Ele assim: Jesus, se há uma esperança para mim, fala comigo. Ele pode falar, sim ou não? Mas Ele quer? Eu descobri perguntando. Eu não consigo descobrir se não provocar. Eu não consigo descobrir se não pedir. A Bíblia fala de várias pessoas na Bíblia que pediram e pediram até que a porta se abriu e receberam.